Não existe mais aquela ideia de digital e analógico. Cada vez mais tudo está virando digital para o bem e para o mal. Ponto de partida para se pensar a linha de direito e tecnologia é pensar no mundo que a gente vive hoje e pensar a partir da ideia de que tecnologias têm impactado diversas dimensões da nossa vida social. A primeira delas elas têm gerado conflitos. A segunda delas elas têm sido oportunidades para a construção de transações. E a terceira delas, elas têm sido objeto de muita discussão do ponto de vista de pensar como é que elas alocam recurso na sociedade. Talvez o melhor exemplo quantos de nós hoje já não conversamos com robôs que nos ligam por telefone? Esse é um aspecto muito interessante, que anteriormente eram pessoas, agora são robôs. Então, talvez o primeiro campo de estudos da área de direito digital tenha sido a regulação da internet. Uma segunda fase é pensar que diversos países do mundo regularam dados pessoais e um dos elementos interessantes alguns já regularam desde os anos 70, mas a ideia de proteção de dados pessoais como um fenômeno global, eu diria que ganha força nos anos 90 também, mas que começa a reverberar, alcançando o Brasil, por exemplo, um pouquinho tarde, em 2018. E a gente tem um terceiro momento que a gente tem discutido, que é o momento da regulação da inteligência artificial. Novas tecnologias geram ondas ou reações do direito para regulá-las. Eu diria que uma primeira dimensão do que a gente chama de direito digital é o estudo justamente dessas ondas. Tudo isso faz parte do que eu gosto de chamar de uma nova camada digital que permeia diversas relações da nossa vida. A gente encontra pessoas, a gente compra produtos, a gente recebe serviços, todos eles intermediados por essa nova camada digital. Não existe mais aquela ideia de digital e analógico. Cada vez mais tudo está virando digital para o bem e para o mal. Mas o estudo do direito é um estudo justamente para tentar entender, como essas transações estão sendo estruturadas, como conflitos estão sendo gerados e como a gente entende como desenhar normas para esse novo campo. Isso não é trivial, porque via de regra, entender as características de uma tecnologia não faz parte da formação tradicional no campo jurídico. Entender, por exemplo, como é que criptografia funciona, entender como sistemas de inteligência artificial funcionam, entender como é que eu processo largos volumes de dados, entender, por exemplo, como é que eu estruturo operações na internet a partir, por exemplo, de contratos inteligentes. Então é um jeito de pensar que parte da tecnologia para entender o direito. E um segundo ponto importante, que eu acho que é fundamental, você vai ter um diferencial competitivo no mercado que cada vez mais pede para profissionais que entendam de novas tecnologias. E aí, parte do que a gente faz dentro dos debates é pensar, o nosso objetivo não é apenas olhar para uma formação voltada aos direitos autorais, mas começar a entender de maneira muito clara como é que várias áreas diferentes do direito podem, por exemplo, começar a refletir sobre novas questões que aparecem e começar a construir interpretações jurídicas que podem se moldar ao seu tempo.